Recentemente a NBA postou uma lista sobre os 10 melhores jogadores de cada conferência leste e oeste para a temporada 2025 e 2026. E eu achei muito interessante esse conteúdo e decidi trazer aqui pro canal e reagir e comentar sobre o que eu concordo e discordo sobre cada uma dessas listas. Então sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Samuel Rafael. Se você não me conhece, já se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo e compartilhe com aquela pessoa que adora NBA assim como você. Sem enrolação, bora pra análise. Ok, para deixar bem claro o critério que eu colocaria ranqueando os melhores jogadores de cada conferência entrando para a próxima temporada, eu consideraria a temporada que eles tiveram no ano passado, 24-25, e o que eles podem trazer, qual pode ser a performance deles ao longo da temporada 2025-26. Então, tem aqui um pouco de previsão, entende? Além do que eles produziram na temporada passada, eu considero o que eles podem produzir para a temporada que vem. Então, em primeiro lugar, começando pela Conferência Leste, a NBA colocou o Giannis Antetokounmpo. Ponto. Não tem muito o que discutir aqui. Ele é o melhor jogador da Conferência Leste há 5 anos, há talvez 6 anos, porque o Joel Embiid, ele teve os seus melhores momentos como MVP, entrando na discussão para MVP, mas durante toda a década, desde 2020 pra cá, o Giannis é o melhor jogador. Campeão da NBA, 2 vezes MVP, Defensive Player of the Year, não tem discussão. Um jogador two-way elite, que contribui dos dois lados da quadra. Ele é um dos jogadores mais dominantes da história da NBA, então não tem muito o que discutir aqui. Existe um gap. Existe uma diferença entre o primeiro lugar, o Giannis, e os próximos nomes que a gente vai citar aqui. Como segundo lugar, e terceiro, já vou citar o terceiro também, a NBA coloca o Jalen Brunson e o Donovan Mitchell. Eu concordo com essa ordem, talvez o Spider tenha momentos melhores do que o Jalen Brunson, muitas vezes. Eu acho que todo começo de temporada o Donovan Mitchell ele se apresenta como um dos melhores jogadores ofensivos da NBA, porque ele começa pontuando 35 pontos por jogo, 30 pontos por jogo, 40 pontos por jogo, nesse começo de 15 jogos durante o começo da temporada, né? Mas ele não mantém essa produção ao longo de toda a temporada. Já o Jalen Brunson, ele é líder de um dos melhores, assim como o Spider é líder de um dos melhores times da liga, mas o Jalen Brunson, ele entra no New York Knicks e já automaticamente se torna um líder que ninguém esperava que ele fosse. E falando sobre a temporada passada e falando sobre essa temporada que está por vir, ele vai continuar produzindo um nível ofensivo absurdo, 26 pontos por jogo, 7 assistências por jogo. Eu acho que ele é um jogador muito mais completo ofensivamente do que o Donovan Mitchell. O Donovan Mitchell tá caindo de produção ao longo desses últimos 2 anos. Antes ele pontuava 28 pontos por jogo, se eu não me engano, em 2022, 2023. E aí esse volume cai para 24 pontos por jogo. Entende? Então eu gostaria que ele mantivesse esse volume de pontuação um pouco maior e talvez assumisse realmente as rédeas do Cleveland Cavaliers. Muito por conta do sistema que o Cleveland está impondo agora, onde eles distribuem mais a bola, o Evan Mobley tem mais toques, o Darius Garland tem mais toques na bola, mas eu gostaria realmente que fosse um pouco mais centralizado no Spider, entende? Porque eu acho que Cleveland teria um pouco mais de sucesso com ele sendo o líder. O Jalen Brunson sendo o líder, por isso que o New York Knicks tem sucesso, entende? Se a bola fosse distribuindo um pouquinho mais, eu não sei se... Porque não é questão de não confiar nos jogadores do New York Knicks, mas realmente no fim do dia... Por isso que ele ganhou o Clutch Player of the Year. O Jalen Brunson ganhou o jogador mais decisivo do ano. Porque no fim do dia, era ele quem estava levando o New York Knicks para as finais de conferência. Entende? Por mais que o Karl Anthony Towns tenha o seu valor, por mais que o Evan Mobley tenha o seu valor no Cleveland Cavaliers, esses caras precisam tomar as rédeas no final do jogo. Entende? Então, enfim... eu acho que realmente o Jalen Brunson é um jogador muito melhor por conta do playmaking também. Então, ser o segundo melhor jogador da Leste não é nada ruim, entende? Considerando que o primeiro é o Giannis. Ok, em quarto e quinto lugar eles têm o Paolo Banchero em quarto e o Cade Cunningham em quinto. O Paolo Banchero só jogou 46 jogos na temporada regular do ano passado, mas nos playoffs ele chegou com um nível muito bom, 29 pontos por jogo na série contra o Boston Celtics. Eu acho que realmente eu tive uma vontadezinha, se eu pudesse mudar essa lista, de colocar o Paolo como o terceiro melhor jogador da Leste, já acima do Donovan Mitchell, mas eu não posso nem devo desrespeitar o Donovan Mitchell e a história que ele tá construindo com o Cleveland Cavaliers, entende? Primeiro lugar da Conferência Leste no ano passado, vem sendo um dos melhores jogadores da liga como um todo, mas eu realmente acredito, e aqui já pensando na próxima temporada, que o Paolo vai ter uma temporada melhor do que o Donovan Mitchell. Eu acho que o Orlando Magic vai ter sucesso nos playoffs, eles vão passar do primeiro round finalmente, e talvez, quem sabe, chegar até numa final de conferência por conta do Paolo Banchero.
o teto do Paulo Banchero e o chão que ele já está são altíssimos, entende? Tanto o chão quanto o teto. O Paulo Banchero é um jogador sensacional, pensando no all-around, pensando na produção que ele traz ofensivamente, pontuando. Um jogador que consegue pontuar dos 3 níveis da quadra e ao mesmo tempo consegue armar o jogo, e tanto defensivamente, um jogador trocável, que consegue guardar da 1 e até a 5 muitas vezes, entende? Então, muito do sucesso que o Orlando Magic vai ter na temporada vai ser por conta do Paulo Banchero. Eu acho que ele vai ter talvez uma stat parecida com 28 pontos por jogo, 8 rebotes e 6 assistências. Isso é uma produção de LeBron James, de nível LeBron James. Isso é um absurdo. Eu acho que isso já colocaria ele como um jogador melhor do que o Donovan Mitchell, mas não dá pra desrespeitar o Spider, entende? E o Cade Cunningham em 5º lugar. Eu acho que ele se provou como um dos melhores armadores da liga, um dos jogadores mais talentosos que tem na liga, entende? O arquétipo dele é muito bom, um jogador de, se eu não me engano, 1,96, um armador tem 1,96 já é absurdo, a estrutura corporal que ele tem, um jogador muito forte, e isso faz com que ele tenha um conforto muito grande, pontuando também dos 3 níveis da quadra. Eu acho que ele pode talvez para a próxima temporada até melhorar ainda mais a sua meia distância. Ele melhorou na bola de 3 e tá se tornando um jogador muito perigoso, infiltrando por conta do atleticismo dele. Você vê as finalizações dele são impressionantes, mas ele também pode melhorar nesse aspecto. Mas no total, ele se provou um jogador excelente, 26 pontos por jogo, 9 assistências. Não é fácil de ter uma produção como essa, entende? E ainda mais, liderar o Detroit Pistons finalmente para os playoffs é impressionante. Então isso coroa ele como um dos 5 melhores jogadores da leste. Uma excelente conquista para o Cade Cunningham. Aqui nessa porção é onde as coisas começam a ficar interessantes. O Joel Embiid em 6º lugar. A NBA colocou ele em 6º lugar. Você não tinha escutado o nome dele até agora. E isso é interessante, porque um pouco preocupante também para os torcedores do Philadelphia 76ers. Porque você pega o Joel Embiid, um dos jogadores mais talentosos da liga, calibre MVP, calibre não, MVP de 2023. Você pega ele e joga ele em 6º. Por quê? É simples, por conta das lesões. Você não consegue confiar em um jogador que toda temporada se lesiona, não consegue jogar mais do que 65 jogos, mais do que 70 jogos. É difícil você ajudar o seu time a ter sucesso quando você não está em quadra, entende? Por isso que você coloca ele em 6º lugar. Você respeita o jogador que ele é, mas ao mesmo tempo você exige dele mais entrega. Mais entrega não, mais constância no jogo dele, entende? Por isso que ele tá em 6º lugar. Por isso que você vê jogadores jovens como o Cade Cunningham e o Paulo Banchero, que mal se provaram na liga ainda, acima dele. Porque a gente não sabe o que esperar dele quando ele entra, quando ele entra dentro de quadra, né? Isso se ele entra dentro de quadra. Então, por isso que ele está em 6º lugar. Mas o que o Philadelphia pode se tornar com ele dentro de quadra é impressionante. Mas a questão a gente não sabe se ele vai estar dentro de quadra. Então, indo para as próximas posições, eu já vou citar os próximos 4, porque aqui eu gostaria de mudar completamente as posições que a NBA estabeleceu. Eles colocaram o Evan Mobley em 7º, aí o Jaylen Brown em 8º, Karl-Anthony Towns em 9º e o Trae Young fechando a lista como o 10º melhor jogador da leste. Eu discordo completamente dessa ordem. Primeiro que eu colocaria o Trae Young em 10º, em 7º lugar. Por quê? Eu acho que ele é um dos jogadores mais desrespeitados da liga. Ele produz 25 pontos por jogo, enquanto produz 10 assistências ao mesmo tempo. A cada temporada ele evolui, ele aumenta as assistências por jogo dele. Primeiro foi 8, aí 9, aí 10, e nessa última temporada ele teve 11.6 assistências pontos por jogo. Isso sem ter o seu segundo melhor jogador em quadro. O Jalen Johnson jogou, se não me engano, só 34 jogos. E ainda assim, você produz 11.6 assistências pontos por jogo. Irmão, as pessoas têm que enxergar que ele é um dos melhores armadores da história. Ponto. Ele é um dos melhores playmakers, um dos melhores passadores da história. Você coloca ele em 10º, sendo que não é culpa dele que ele não tem um elenco muito bem construído ao redor dele, não teve temporada passada. E aí, pensando na próxima temporada, agora ele vai ter Kristaps Porzingis, Nico Alexander-Walker, Luke Kennard, o Jalen Johnson saudável. Irmão, não tem como você ficar animado, você ficar esperançoso com a temporada que o Trae Young pode ter, pensando na próxima temporada e no elenco que ele tem ao redor dele, finalmente um bom elenco. Eu acho que com tudo construído ao redor dele, quando a gente lembra de 2021, ele é um jogador que levou o Atlanta Hawks pra final de conferência. Ele tava tendo jogos de 30 pontos por jogo, tava tendo jogos de 30 pontos, de 12 assistências, com uma produção
ofensiva sensacional do perímetro, finalizando pra cesta. Ele é um jogador excelente, só que as pessoas se esquecem porque o Atlanta Hawks não tem um sucesso coletivo. Eu acho ele um jogador melhor do que o Jaylen Brown, melhor do que o Karl-Anthony Towns, só que a questão do sucesso, você vê o Karl-Anthony Towns chegando 2 vezes nas finais de conferência, o Jaylen Brown Finals MVP, o Evan Mobley primeiro colocado da Conferência Leste. Esse sucesso coletivo, esse holofote que chega nesses jogadores, ofuscam o Trae Young, ofuscam o jogador que ele é e que ele pode ser. Então temporada que vem eu acho que ele vai ter uma temporada muito melhor do que todos esses 3 jogadores que a NBA colocou antes dele, o Evan Mobley, o Jaylen Brown e o Karl-Anthony Towns, entende? Falando sobre o Evan Mobley, eu acho que ele é o 8º melhor jogador da Conferência Leste, abaixo do Trae Young. Só que a diferença é mínima, entende? Eu só queria deixar isso claro. Eu acho que o Evan Mobley é um jogador sensacional, com os melhores arquétipos da liga, que pode produzir tanto ofensivamente quanto defensivamente. Ganhou a droga de um DPOY, Defensive Player of the Year, com 23 anos de idade. Isso é absurdo, irmão. Entende? E ele melhorou na bola tripla, vem aumentando a sua versatilidade ofensiva, mas eu ainda assim tenho receios com a questão ofensiva dele, porque ele não consegue criar o próprio arremesso, seja no post, seja virado com o rosto pra cesta. Ele ainda não tem essa mobilidade, esses handles completamente pra criar o seu próprio arremesso. Então temporada que vem ele pode evoluir nisso, mas o valor que ele traz, two-way, é sensacional, irmão. Por isso que o Cleveland Cavaliers foi o primeiro colocado da Conferência Leste. Por conta, eu acho que ele é a âncora do Cleveland Cavaliers. O motivo do Cleveland Cavaliers ter tanto sucesso na temporada regular. Então ele é um jogador importantíssimo para os Cavs. E ele vai ter uma temporada melhor do que o Jaylen Brown e do que o Karl-Anthony Towns. Entende? Falando sobre esses 2 últimos jogadores, eu acho que o Cat, eles colocaram o Brown acima do Cat. Eu acho que o Cat é um jogador melhor do que o Jaylen Brown. Por mais que o Jaylen Brown... Eu prefiro o Jaylen Brown no meu time, sinceramente. Mas eu acho que a gente precisa respeitar o Cat, entende? Também pensando para a próxima temporada, o Jaylen Brown vai ser sobrecarregado com a responsabilidade de trazer vitórias para o Boston Celtics noite após noite. Ele vai conseguir isso? Não. Por mais que ele seja Finals MVP, seja um excelente jogador também dos 2 lados da quadra, eu acredito que o Cat vai ter muito mais sucesso sendo a segunda opção ofensiva do New York Knicks. Isso se torna meio óbvio, né? Porque sem o seu melhor jogador no time, o Jaylen Brown obviamente vai ficar pressionado, sobrecarregado em liderar o Boston Celtics, enquanto o Karl-Anthony Towns está suave. Hey, irmão, eu tenho o Jalen Brunson do meu lado, é óbvio que eu vou ser um excelente jogador aqui como segunda opção ofensiva. Mas falando bem do Cat também, ele é um excelente jogador dos 2 lados da quadra. 24 pontos e 12 rebotes não é algo fácil de se fazer, entende? Ele se tornou, ele colocou de volta essa fama que ele tinha de ser um pivô dominante enquanto espaça a quadra. Então essa fama que ele tem, 2 finais de conferência seguidas também, com 2 times diferentes. Irmão, você precisa respeitar o jogador que o Karl-Anthony Towns é. Eu acho que ele, no momento, é melhor do que o Jaylen Brown e vai continuar sendo para a próxima temporada. Ok, bora pra lista da Conferência Oeste. O que aqui eu já vou começar fazendo... eu vou já fazer muitas mudanças nessa lista que a NBA entregou pra gente. Primeiro lugar, Nikola Jokic. Ok, melhor jogador do mundo, triplo-duplo de média. Não tenho o que falar desse jogador genial, como eu citei no podcast com o Matheus. Se você não viu esse vídeo, vai lá dar uma olhada nessa conversa que tá muito boa. Eu falei que, pra mim, o que eu aprendi na temporada passada é que ele é um dos 10 melhores jogadores da história. Pega os 77 anos que a NBA tem, ele vai ser um dos 10 melhores da história. Ponto. Segundo lugar, Shai Gilgeous-Alexander. Também não tenho o que falar. Ele se consolidou como o segundo melhor jogador da Conferência Oeste por conta da temporada que ele teve, do sucesso que ele teve. Liderou a NBA em pontos por jogo, cestinha da temporada, primeiro colocado da Conferência Oeste, de novo com o Oklahoma City Thunder, MVP das finais de conferência, Finals MVP, título. Então tudo isso faz com que a gente tenha que respeitar o jogador que o Shai é, um jogador também, eu acho que geracional. A maneira que ele pontua dentro de quadra é impressionante, a eficiência que ele traz, trazendo de volta a importância do jogo de meia distância, enquanto ao mesmo tempo é um excelente driver, entende? O Shai como um total é espetacular, então ele merece essa segunda posição. Aqui é onde começa a ficar interessante. Em terceiro lugar, a NBA coloca o Anthony Edwards. E em quarto, o Luka Doncic. Porque em raios você tá colocando o Anthony Edwards à frente do Luka Doncic? Desde quando o Ant-Man é melhor do que o Luka Doncic? Me dê argumentos para isso.
Por favor, me dê argumentos. Não existe um mundo em que o Anthony Edwards seja melhor do que o Luka Doncic. Samuel, ele chegou em 2 finais de conferência seguidas, 28 pontos por jogo. Ele teve 200 bolas triplas em uma temporada. Eu não tô nem aí. Por mais que o Luka Doncic não tenha tido uma temporada completamente saudável, ele ainda assim é um dos melhores jogadores da liga inteira, top 5. Ele é um dos 3 melhores da Oeste. Isso se ele não for melhor do que o Shai Gilgeous-Alexander. Entende? Eu não posso falar isso, mas o Luka muitas vezes, por muita parte, tirando o ano passado, ele sempre foi melhor do que o Shai. Então por que do nada o Wentz é melhor do que o Luka? Não faz sentido. Antes dessa temporada, 2 anos atrás, ele teve temporada de 32 pontos por jogo, 30 pontos por jogo, 8 rebotes, 9 assistências. Irmão, não existe um mundo em que o Wentz seja melhor do que o Luka. Por quê? Porque o Luka Doncic é geracional. Ele é um jogador que consegue ter triplos-duplos todo o jogo. Ele é um jogador que estica as defesas, que desconforta, põe a defesa em desconforto de diferentes maneiras, seja armando o jogo, seja pontuando. Um jogador de 70 pontos em um jogo. O Anthony Edwards ainda tem dificuldades para armar o jogo, ainda tem dificuldades para performar no momento mais importante da temporada, que é as finais de conferência. O Luka chegou na final. E o Anthony Edwards ainda é esse cara que não abriu a próxima porta para chegar no momento mais importante da temporada, entende? Ele tem carência de performance em momentos importantes. Por mais que ele esteja evoluindo a cada temporada, ele ainda não está no patamar do Luka, porque o Luka é esse jogador de calibre MVP top 3 da liga inteira, top 5. Então não faz sentido, irmão. Bora pra próxima, porque eu acho que é uma discussão muito fútil, entende? Pra mim é um pouco óbvio o Luka ser melhor que o Anthony Edwards. Por mais que o Wentz talvez tenha tido mais sucesso na temporada passada, não dá pra desrespeitar o Luka. Pelo amor de Deus. E pensando na próxima temporada também, o Luka, com o elenco construído ao redor dele, provavelmente ele vai ter uma temporada melhor do que o do Anthony Edwards. Essa disputa entre Minnesota e Los Angeles pra ver quem vai ficar à frente um do outro na Conferência Oeste, eu acho que vai ser muito boa. E isso pode talvez justificar o Wentz acima do Luka, mas não. Deixa eu me corrigir aqui. Nem isso vai justificar. Nem o Minnesota à frente do Los Angeles de novo vai justificar o Anthony Edwards à frente do Luka Doncic nessa lista. Enfim, bora pro próximo jogador. A NBA coloca o Stephen Curry como um dos 5 melhores jogadores da Conferência Oeste, em 5º lugar. Em 6º, o Anthony Davis. Aqui é onde eu começo a fazer as minhas mudanças. Eu vou baixar o Stephen Curry, vou ter que baixar ele. Eu vou ter que subir o Anthony Davis. Porque pra mim o Anthony Davis é um dos melhores jogadores da liga também. Enquanto tinha LeBron James e o Anthony Davis juntos, eles eram uma das duplas mais dominantes. E por grande parte da temporada, da temporada passada e retrasada, a gente falava que o Anthony Davis é melhor do que o LeBron James, que ele era o melhor jogador do Los Angeles Lakers, entende? Por quê? Por conta da produção dele de 26 pontos por jogo, 12 rebotes, 3 tocos por jogo. Então, esse peso, essa importância que ele traz dos dois lados da quadra, entende? Com um jogo muito bom no pull-up, ao mesmo tempo dominando o garrafão, entende? Sendo versátil defensivamente também. Eu acho que isso vai ser muito importante para o próprio Dallas Mavericks, como foi para o Los Angeles Lakers. Eu acho que ele vai ser o melhor jogador do Dallas Mavericks. E o sucesso que ele pode trazer junto com o Dallas Mavericks vai ser muito importante. A gente tem que respeitar o jogador que ele é, o calibre que ele tem nessa liga, entende? O arquétipo que ele tem, por mais que ele tenha perdido um pouco de atleticismo, ele ainda assim é muito dominante por conta da força dele. Quando a gente pensa nos jogadores mais dominantes da liga, Giannis, Anthony Davis, o Embiid quando ele tá saudável, o Nikola Jokic, entende? Olha a prateleira que o Anthony Davis tá. Só os 3 jogadores que eu citei foram MVPs. Ele também tá nesse patamar, entende? Não de MVP, mas de ser dominante, de ter sua importância ofensivamente como um pivô na era moderna da NBA, entende? Em 7º lugar, a NBA traz Kevin Durant. E aqui eu já cito o resto da lista. Em 7º eles trazem Kevin Durant. Em 8º, Kawhi Leonard. Em 9º, LeBron James. Em 10º, Victor Wembanyama. Vamos lá. Eu vou pegar o Wemby na 10ª posição e vou levar ele pra 5º. Pra mim é Jokic, Shai, Luka,
Anthony Edwards e Wembanyama. Wembanyama, ele talvez ainda não seja o quinto melhor jogador da Conferência Oeste, mas para a próxima temporada, como eu disse, considerando o ano que vem, ele vai ser um dos 5 melhores jogadores da NBA, da Conferência Oeste, no mínimo. Eu sinto muito, irmão, mas quando você olha para esse elenco construído ao redor do Wemby, o que ele estava produzindo antes da lesão, 3 tocos por jogo, 25 pontos por jogo, 12 rebotes. Irmão, isso é produção de um dos 5 melhores jogadores da Conferência Oeste, entende? O sucesso que o San Antonio Spurs pode ter na temporada sendo, sei lá, o 7º colocado da Conferência Oeste, o que já é muita coisa, o 6º colocado, entende? Todas as peças ao redor do Wemby podem contribuir com ele e ele pode contribuir com as outras peças, entende? Ele pode ser um dos 5 melhores jogadores da Conferência Oeste. Entende? Eu acho que a produção, a temporada que ele vai ter, vai ser impressionante. Irmão, ele teve 50 pontos em um jogo com um mês de basquete na temporada passada contra o Washington Wizards. Eu assisti esse jogo. É absurdo o que esse jogador pode se tornar. Então quando a gente coloca ele em 10º, abaixo de LeBron, de Kawhi, de Anthony Davis, de Kevin Durant. Não, a gente tá falando sobre um rapaz de 22 anos de idade que finalmente vai começar a ser competitivo, que já se mostrou com um futuro excelente. Ele pode ganhar as 2 últimas temporadas. Ele devia ter ganhado o defensor do ano, mas não ganhou. Um por conta de lesão e outro por conta do sucesso que o Minnesota teve com o Rudy Gobert. Mas caso saudável, que provavelmente vai acontecer, ele vai produzir ofensivamente e defensivamente. Então não tem motivo para ele não ser um dos 5 melhores da Oeste, entende? Mas existe discussão, mas o que eu tô falando aqui, pra mim, ele vai ser um dos 5 melhores, entende? Agora a gente fala da 6ª posição, em 6º lugar. Eu coloco o Anthony Davis, né, como eu disse, o Wemby em 5º e Anthony Davis em 6º. E aí em 7º, eu trago o Kevin Durant. Na verdade, eu tenho que baixar o Anthony Davis e trazer o Kevin Durant pra cima. Eu acho que o Kevin Durant vai ser o 6º melhor jogador da Conferência Oeste. Eu acho que ele pode ter uma importância, vai ter uma importância muito grande com o Houston Rockets. A produção que ele vai ter, com finalmente um elenco muito bom construído ao redor dele. Ele não vai ser sobrecarregado defensivamente, só vai ser exigido ofensivamente. Então, o sucesso que Houston pode ter com ele sendo o principal jogador do time é absurdo. A gente considera o Houston Rockets estando em uma NBA Finals por conta do Kevin Durant. Então, todo time que ele entra é 27 pontos por jogo, é 26 pontos por jogo. Então a gente não pode desrespeitar esse jogador por conta da falta de sucesso que ele teve, entende? Pra mim, se eu pudesse escolher Anthony Davis ou Kevin Durant, obviamente eu escolheria o Anthony Davis. É um jogador que ainda tem muito a contribuir dentro da NBA, mas quando a gente pensa no que Houston vai ser, eu preciso colocar o Kevin Durant em 6º lugar acima do Anthony Davis, entende? Porque eu ainda tenho minhas dúvidas sobre o Dallas Mavericks. E eu não sei se o Anthony Davis vai ser capaz de liderar o Dallas para os playoffs, entende? Com a falta do Kyrie Irving no elenco. Em 8º lugar, eu preciso trazer o LeBron James. E em 9º, o Stephen Curry. Essa discussão entre LeBron e Curry sobre quem é melhor já existe há um bom tempo, desde que eles atingiram os seus 34 anos de idade. Eu sempre vou escolher o LeBron acima do Stephen Curry, mas em 2022, 2023, o Curry teve o argumento e provavelmente foi um jogador melhor do que o LeBron James, mas nos últimos 2 anos o LeBron tomou de volta esse posto. Eu acho que o LeBron é melhor do que o Curry, ele consegue produzir mais ofensivamente, defensivamente também, ele pode armar, pode pontuar, e o Stephen Curry eu vejo ele perdendo seu atleticismo, por mais que ele ainda seja impressionante correndo dentro de quadra com 36 anos de idade, da maneira que ele faz, eu ainda assim acredito que ele diminuiu o seu volume ofensivo, ele produz menos, eu não vejo tantas mais partidas dominantes dele ofensivamente, e essa é a única coisa que ele precisa fazer, né? Ataque. Ele precisa produzir, ele precisa ser o melhor jogador dentro de quadra, o que ele é, mas ele precisa ser dominante da maneira que ele sempre foi ao longo da carreira, ofensivamente. E eu não vejo isso acontecendo tanto nas últimas 2 temporadas. Já o LeBron, ele sempre vai produzir 25,
8 rebotes, 8 assistências, então ele sempre consegue produzir, seja da maneira que for. Por isso que eu acho que essa versatilidade sempre vai colocar o LeBron acima do Stephen Curry, entende? Na 10ª posição, a NBA trouxe o Kawhi, né? Como, se eu não me engano, eles trouxeram o Kawhi como o 8º melhor jogador da lista, da Conferência Oeste. Discordo completamente. E eu vou colocar na 10ª posição, na minha lista, o J-Dub. Pra mim, o J-Dub é um dos 10 melhores jogadores da Conferência Oeste. Vamos lá, pra finalizar essa bagaça. Por que eu tô colocando um jogador que nem consegue jogar mais de 65 jogos numa temporada, nos últimos 3, 4 anos, não passou do primeiro round dos playoffs nos últimos 3 anos, perdeu pra Phoenix, perdeu pro Dallas, perdeu pra Denver. Por que eu tô colocando um jogador que não vem tendo sucesso, que não vem estando em quadra, acima de um jogador que foi All-Star, All-Defensive, All-NBA e foi campeão da NBA? Me explica isso. 21 pontos por jogo, 6 rebotes, 5 rebotes, 5 assistências. Eu tô falando sobre um dos melhores jogadores all-arounds da liga, a segunda opção ofensiva de um time campeão, o Oklahoma City Thunder. Entende? Eu sempre gosto de falar do J-Dub, eu sempre gosto de dar as flores que o J-Dub merece. Porque ele é esse cara. 23 pontos por jogo. Ele produz de uma maneira absurda, seja ofensivamente, seja defensivamente, versátil. Defensivamente, consegue guardar da 1 a 4. Ele consegue ser muitas vezes o point of attack. Ele muitas vezes na NBA Finals tava marcando o Haliburton, tava diminuindo o ritmo ofensivo dele. E ofensivamente ele tava sendo muitas vezes o principal playmaker dentro de quadro. O Shai tendo essa responsabilidade de apenas pontuar, enquanto o J-Dub realmente era o iniciador das jogadas, porque ele consegue isso, ele tem essa versatilidade ofensiva, ele é esse jogador que consegue pontuar nos 3 níveis da quadra, ele consegue parar e chutar pra 3, ele consegue infiltrar e pontuar ao redor do aro, ele consegue parar na meia distância, ele consegue fazer tudo. Ele teve 42 pontos em um jogo de NBA Finals. Por que a gente tá colocando um cara de 35 anos de idade que não vem produzindo da maneira que ele pode nos últimos 4 anos acima de um rapaz que foi campeão da NBA? E pensando na próxima temporada, por mais que o Clippers possa ter uma temporada excelente, o Kawhi não vai ter uma temporada melhor do que o J-Dub. Sinto muito, ele não vai. O J-Dub ainda tem muito a melhorar, enquanto o Kawhi ainda tem muito a provar. Entende essa diferença? Eu acho que aqui tá o X da questão. O J-Dub pode se tornar um jogador de 24 pontos por jogo. Imagina isso, próxima temporada. Ele com 24 pontos por jogo, você vai me falar que o Kawhi vai ter uma temporada melhor? Não. Não vai. Eu sinto muito, não vai. Enfim, essa eu deixaria assim a minha lista. Vai passar aí na tela a diferença entre o que a NBA propôs pra gente e a minha opinião. Enfim, é uma discussão muito interessante. Perto da chegada da próxima temporada, em outubro, eu vou trazer essas discussões de melhores jogadores, melhores times, o que esperar de cada um dos jogadores, de cada um dos times. São discussões muito interessantes. Mas pra aquecer a gente, eu acho que esse vídeo serviu bastante. Foi uma conversa muito interessante. Espero que você tenha gostado do vídeo. Novamente, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe. Perfeito? Isso me ajuda demais e isso me inspira a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Muitas análises interessantes. A temporada tá chegando, a off-season tá fervendo demais. Então me acompanhe nas redes sociais, me acompanhe aqui no canal também e nos vemos no próximo vídeo.